Bom dia, senador Exalci Lucas, é um prazer estar aqui. Agradeço o requerimento formulado pelo senador Alan Rick para estarmos aqui hoje e cumprimento aqui toda a mesa, todos os presentes, e você tentar ser bastante objetivo, porque apesar de ter trazido o tema sobre ITBI para ser debatido, como o tema também do contencioso tributário e das multas que estão previstas no PLP são temas muito caros à Confederação, eu gostaria de fazer algumas considerações também. E como eu sei que a doutora Fernanda falará sobre ITBI, imagino também que o doutor Ricardo Lacasse também, então eu serei bastante sucinto. Esse é o meu roteiro de fala, e vamos lá. Falar bem rapidamente sobre ITBI, professor Alberto, a solução dada pela Câmara dos Deputados, senador, ela foi muito engenhosa. Ela, percebendo o risco de contencioso que esta cobrança do ITBI, no momento equivocado, e equivocado eu digo, porque é equivocado porque é contrário ao texto do Código Civil, o artigo 1227 diz que a transferência da propriedade ocorre com um registro em cartório no cartório de registro de imóveis, e isso também está na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral. Então, reconhecendo esse risco, encontrou uma solução engenhosa. Municípios que quiserem prever em suas legislações que o contribuinte pode recolher o ITBI antes deste momento da transferência, lembrando que esse é um tributo sobre a transmissão da propriedade, eles podem prever uma alíquota menor, criando aí um incentivo, uma sanção positiva. O direito trabalha com sanções positivas e negativas. Essa foi uma criação de sanção positiva. Esperamos como Confederação que esse não seja um retrocesso nos avanços do PLP, que precisa de outros avanços. Um outro ponto eu trouxe aqui, e imagino que isso será tratado, esse é um julgamento do STJ muito recente, relatado pelo ministro Gurgel de Faria, tema 1113 dos recursos repetitivos. O que o STJ disse? Que essa tentativa de alguns municípios de alterar a base de cálculo do ITBI, fazendo com que substitua-se o valor de mercado, que é o valor das transações, e o valor de mercado dentro da teoria econômica sintetiza milhares de variáveis que são inalcançáveis pelo poder do Estado. Ela descentraliza uma formação, uma informação que o Estado será incapaz de obter. E o que o STJ disse? Que o correto é que o valor de transação seja considerado e, se o município discordar, que ele faça essas provas. O PLP ele vai ao contrário, ele subverte essa lógica e diz que cabe ao contribuinte discordar daquela pauta que foi elaborada pelo município, com alguns critérios, insisto, que não vão alcançar nunca o verdadeiro valor de mercado dos bens, até porque não são bens líquidos, né? Os imóveis eles são negociados, mas eles não são tão líquidos. Então, o que você tem que olhar mesmo é o valor de mercado. E também ao prever que o valor de mercado será estimado previamente pelo município, ou seja, antes da realização da transação. O que, obviamente, vai acontecer é um aumento brutal de arrecadação. Faço uma consideração aqui, meu querido amigo professor Alberto levantou dados de uma baixa judicialização. Eu entendo que há uma baixa judicialização, mas isso talvez seja um problema de informação. A população não sabe que aquela cobrança é ilegal, conforme julgamento em repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. Então, a população não contesta isso e tem um custo de litigar. A gente quer evitar esse custo. Essa é a intenção. Agora, eu queria trazer algumas considerações, senador, sobre a fiscalização de IBS e CBS. Então, aqui uma proposta de racionalização das atividades de fiscalização. Reforma tributária tem um mérito gigantesco de reduzir distorções econômicas e ineficiências. E, no entanto, a criação do IVA dual permitiu, infelizmente, que as fiscalizações corram separadamente. Então, um Estado e um município podem fiscalizar o mesmo contribuinte sobre o mesmo fato gerador e a União abrir uma outra fiscalização. Aqui tem duas ineficiências. Ineficiência para o contribuinte e ineficiência do Estado.
A nossa sugestão, e aí olhando, senador, quando a gente trata de leis, os senadores, os parlamentares, são como cientistas, eles estão formatando hipóteses. Qual que é o laboratório que os legisladores têm? É a experiência internacional. E aí nós fomos buscar na experiência internacional 2 países que adotam o IVA dual, a Índia e o Canadá, por isso aquelas 2 bandeirinhas, e nós vimos que na Índia, a Índia implantou o IVA dela em 2017. A Índia, o ano passado, percebendo que estados e União estavam lavrando autos de infração, muitas vezes divergentes, ela estabeleceu que a partir de 2024 e recomendou que os auditores federais deixassem os autos de infração federais que já estivessem em confronto com autuações estaduais. E a Índia propôs que toda a fiscalização seja feita de uma vez só, sobre o mesmo contribuinte, sobre o mesmo faturador. No Canadá, a criação do Harmonized Sales Tax é um tributo IVA harmonizado, vem exatamente como uma conscientização desse benefício, dessa junção da integração dos 2 tributos, provincial, lá no Canadá, e federal. Então, a nossa sugestão de aprimoramento é a unificação e a integração absoluta das fiscalizações de IBS e CBS. Especificamente em relação aos planos de saúde, como os planos de saúde não são tributados, os serviços de plano de saúde não serão tributados pela margem do valor agregado, e sim pela margem no plano de saúde, a nossa proposta é que as fiscalizações sejam realizadas na sede das operadoras de planos, por uma questão também de eficiência e facilidade, tanto para a sociedade quanto para o Estado. Aqui um outro ponto, aqui bem objetivamente, o artigo 54 do PLP, ao atribuir o produto da arrecadação das multas ao ente que fiscaliza, ele está indiretamente gerando um incentivo, senador, ele está gerando um incentivo para a lavratura de autos de infração com multas. Por quê? Porque quem fiscalizar fica com o valor arrecadado pela multa. E isso, todos sabemos, pessoas reagem a incentivos. Isso aqui está sendo dado um incentivo para a lavratura de multas. Nossa sugestão, olhando também aqui para a experiência internacional, olhando para o que a Índia faz em relação a esse imposto, ao IVA interestadual e nas importações, é que se atribua a um ente central essas fiscalizações e essa distribuição dos recursos seja feita de acordo com a distribuição pelo destino. E ponto final. Esse é o aprimoramento, supressão do artigo 54 do PLP, pelo risco que ele causa. Aqui eu faço também menção a um acórdão importantíssimo do TCU sobre o tema e a um voto do ministro Gilmar Mendes em uma ADI tratando desses riscos de incentivos às autuações fiscais. Mais um ponto que nós trouxemos é o risco dessa divergência de legislação em relação às multas para a IBS e para a CBS. A CBS está as multas da CBS vão seguir a legislação federal e as multas do IBS estão previstas no PLP 108. Tem uma multiplicidade de previsões, não? São 36 incisos tratando de descumprimento de obrigação acessória. 36 incisos. Muitos deles estourando o teto de 100% já definido pelo Supremo Tribunal e por este Congresso Nacional, que o teto do limite para aplicação de multa é de 100% do valor do tributo. Multa sobre valor da operação normalmente ultrapassa o valor do tributo devido. Uma multa de 30% do valor da operação já vai ultrapassar o valor do tributo do IBS e da CBS somados. Então, isso é um risco de inconstitucionalidade que nós trouxemos como proposta, nós circularemos uma nota técnica da Confederação, que países no mundo inteiro estão adotando esses incentivos comportamentais da teoria econômica, do Behavioral Insights, que eles olham, esse triângulo é para olhar o seguinte, lá no topo do triângulo são os contribuintes que não querem estar em conformidade. Então, contra esses, sim, a lei tem que ser usada com força total. Mas para aqueles que são a maioria e que querem fazer o certo, querem pagar em dia seus tributos, a legislação tem que facilitar e reconhecê-los, reduzir a cobrança de multas, reconhecendo que muitas vezes o contribuinte pode ter errado de boa fé. Nós trouxemos esses dados também, 100% dos países do G7 adotam esse modelo,
Fizemos um estudo na FGV que demonstra que a adoção desse modelo geraria um aumento do PIB per capita em 6,2% em 20 anos. Trouxemos também aqui sugestões, então, de aprimoramento. E aí, por fim, fechando, último ponto, um risco de que o Comitê de Harmonização, tal como previsto no PLP 108, acabe tornando todos os tribunais administrativos, CARF e Tribunal do IBS, absolutamente desnecessários. Serão tribunais de passagem. Por quê? O Comitê de Harmonização ele faz a interpretação das normas entre a administração federal e a administração dos estados e municípios. Essa interpretação será feita e depois pode se instaurar um litígio, pode acontecer. Eu e o professor Alberto já discordamos aqui na mesa, e isso acontecerá, é natural, isso é próprio da democracia. Porém, a colocação desse comitê de harmonização após o contencioso, ou seja, o contencioso corre, e depois de todo o contencioso, o mesmo comitê de harmonização vai decidir qual é a interpretação a ser adotada. Então, para que serve o contencioso? Já basta, então, dizer na base, antes do contencioso, o que vai acontecer e não precisamos mais de contencioso. A nossa sugestão, como uma opção subsidiária à proposta de inclusão dos representantes dos contribuintes no Comitê de Harmonização, senador, é que a competência do Comitê de Harmonização fique restrita àquilo que já está previsto na Lei Complementar 214, que é a harmonização prévia ao contencioso. Após o contencioso, se houver divergência, que ela seja resolvida no judiciário. Trouxemos também aqui a experiência internacional, tanto na Índia quanto no Canadá, sobre essa ideia de que lá os comitês de harmonização de IVA acontecem somente antes do litígio e não depois do litígio. É isso, muito obrigado.